Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o Bispo Paulo Cardoso, Bispo das Igrejas Cristãs Missionária Viva, e estou com você aqui para mais uma noite na série Palavras de Jesus. E a série Palavras de Jesus hoje abordará o tema A Figueira Secou. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho dentro da palavra, do poder da palavra, de como é importante nós estarmos pensando bem naquilo que estamos falando. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que tenho, Deus, de estar com meu amado irmão, minha amada irmã, e de poder estar abençoando pessoas em lugares tão distantes. Eu quero abençoar os irmãos de Piauí que têm nos assistido, que o Senhor venha ministrar cura sobre a vida desses meus irmãos, também os irmãos lá de Brasília que estão nos acompanhando, de Salvador, do Japão. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando o teu povo. O meu desejo, ó Pai, é que o poder da tua palavra venha salvar vidas em localidades que eu nem imagino. Os irmãos também lá da África, de Luanda, da África, da Angola, que o Senhor esteja abençoando o teu povo, que nos acompanha. Ó Deus, eu quero te louvar pelos irmãos de São José do Campo, onde eu tiver, ó Deus, alguém nos acompanhando, que o Senhor venha estar abençoando, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto de hoje, ele vai abordar uma questão em que Jesus, a palavra de Jesus, ela é muito poderosa. Mas Jesus nos ensina aqui, a série Palavras de Jesus hoje vai abordar sobre a figueira secou. A figueira que secou depois que Jesus falou que ela secaria. Abra comigo no livro, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 21, e o versículo é de 18, e nós vamos ler do versículo 18 ao 22. Mateus capítulo 21, versículo 18 a 22. Esse mesmo texto repete também Marcos 11, 12 a 14, e depois Marcos 11, 19 a 24, também é abordado esse assunto. Vamos assim então à leitura da palavra. E de manhã, voltando para a cidade, Jesus teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disser-de: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo quanto pedires na oração, crendo, o recebereis. Interessante que Marcos, no Evangelho de Marcos 11, diz que Jesus estava longe, de longe ele avistou essa figueira.
Marcos 11, no 12 e 14, fala que Jesus estava saindo de Betânia. Jesus estava saindo de Betânia. Mateus só fala que ele estava saindo, mas saindo, Jesus, aqui ele fala, foi logo depois da questão lá do templo, que houve aquela purificação, e de manhã voltando à cidade. Então Jesus estava saindo de Betânia, como registra Marcos, estava saindo de Betânia e viu de longe essa figueira, e ela tinha muitas folhas. Então ele foi ver se achava nela algum figo, né? Mas ele não encontrou nada. Aí ele disse à figueira que nunca mais, olha, ele fala assim: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Depois ali diz que eles foram para Jerusalém. Quando chega no versículo 19, e sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles passando pela manhã, viram uma figueira que tinha se secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê, se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, aí que tudo que pedires orando, crendo, receberei e tê-lo-eis. E quando estiverem orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoar também, vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Marco aborda uma coisinha mais, ele faz a inclusão da questão do perdão. Vamos comentar um pouquinho, mas o foco de hoje que nós queremos dar nessa série de hoje, quando Jesus ele olha para a figueira. Interessante, quando ele saía de Betânia, indo em direção à cidade, Jesus foi caminhando, e era de manhã, e ele sentiu fome. Alguns historiadores dizem que não era época de figueira, mas a figueira ela produz, e quando geralmente ela está cheia de folhas, ela é uma árvore diferenciada, e quando ela está muito cheia de folhas, é porque ela já deu os frutos dela também. Então Jesus, na grande verdade, eu creio que Jesus sabia que ela não tinha fruto, mas ele quis ensinar algo aos discípulos logo pela manhã, porque se formos ver, ele tem aquela entrada triunfal, onde ele entra num jumentinho mostrando a sua humildade em relação à simplicidade que Deus tem em relação ao homem, sobre nascer na manjedoura, essas questões que eu falei numa outra mensagem. Jesus ele purifica o templo, porque a igreja não é lugar de brincadeira, a igreja não é lugar, a igreja ela é feita para Deus, não é para o homem adora a Deus nela. E ele purifica, expulsa os cambistas, as pessoas que estavam fazendo comércio dentro da igreja. A igreja não é lugar para a gente ganhar dinheiro, a igreja é lugar onde pessoas são salvas. Mas muito tem usado a igreja para se promover financeiramente ultimamente. Mas, e logo depois daquilo ali, Jesus, ele de manhã cedo, ele avista de longe essa figueira, e ele viu que ela estava cheia de folhas, e ele foi na direção daquela figueira para colher figo, porque ali havia alguns tipos de figueira, mas aquela que Jesus estava olhando, que o texto aborda,
era uma figueira que produzia figo. E quando ele chegou, ele caçou os frutos e não encontrou. Aí ele proferiu essa palavra: nunca mais nasça fruto de ti. Ou, como diz Marcos, que nunca mais ninguém coma fruto que saia de você. Por que Jesus quis dizer isso? Porque ele criou as coisas para um propósito. O ser humano, ele criou o celular com o propósito de nós nos comunicarmos. Se não fosse o celular, você não estaria me assistindo. Tem pessoas que estão me assistindo pelo seu celular, outras assistindo pela própria TV, outras assistindo até mesmo pelo computador, pelo notebook ou netbook. Tudo tem um propósito. Para que foi feito o sofá? O homem fez o sofá para que você tenha uma comodidade na hora de assistir sua TV. Tudo tem um propósito. Você não vai manter na tua casa um sofá quebrado, que não dá nem para deitar nele. Então, cada coisa segue um padrão para a qual ela foi criada. E a figueira, ela foi criada para produzir figo. Dentro ou fora da estação, ela deu folha, porque geralmente essas árvores, elas não dão folhas. Primeiro elas dão os frutos para depois dar folhas. E ela estava cheia de folhas. E Jesus foi lá para colher fruto. Se a função dela era produzir figo. Mas se formos pensar um pouco nessa figueira, que ela é uma árvore originada do Oriente, também ali do mar Mediterrâneo. Ela é cultivada ali. E havia também uma tradição que até os budistas, eles tinham ela como uma árvore sagrada, porque diziam-se eles que Buda tinha recebido a revelação debaixo de uma figueira. Mas a figueira, para os irmãos terem ideia, ela foi uma das árvores mais antigas e foi uma das primeiras a ser cultivada pelo homem no Jardim do Éden. Tanto que quando o homem pecou, se você quer saber disso, lá no capítulo 3 de Gênesis, versículo 7, quando o homem ele pecou e os olhos dele foram abertos e ele descobriu que estava nu, diz que ele cozeu folhas da figueira e colocou para tampar seus órgãos. Então a folha da figueira foi usada por Adão dentro do Jardim do Éden. Então a figueira ela tem um símbolo em Israel. E quando Jesus chega e olha para aquela figueira e espera dela obter frutos, eu chamo a atenção também aqui, quando nós vamos lá no Evangelho de João, eu quero que você leia comigo, porque aqui é uma palavra de Jesus, mas nós vamos nos aprofundar, porque esse é o propósito. Se você for abrir no próprio Mateus capítulo 7, no versículo 19, olha o que ele diz, 7,19. Ele faz uma comparação de uma árvore que dá bons frutos e de uma árvore que dá maus frutos. E ele aborda a questão daquela pessoa que é boa, você vai conhecer ela pelos frutos dela. Porque uma pessoa boa, ela é uma árvore que produz bons frutos. E uma pessoa má é uma árvore que produz maus frutos. E fala que pelo fruto você conhece a árvore. E diz que uma pessoa boa, ela não pode fazer coisas ruins, ela não pode produzir frutos maus. E nem uma pessoa má produzir bons frutos. E ele diz aqui no capítulo 7, versículo 19: toda árvore boa que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Então ele dá a ideia também, né, da questão. Aí quando ele fala que uma árvore, se ela não for boa, ela vai
ser cortada e lançada fora, ele está dizendo de produção. E se você for olhar também lá em João 15, olha comigo em João 15. A palavra de Deus, ela é muito rica e muito linda. Amo as palavras de Jesus. Capítulo 15, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Olha só, versículo 2: toda vara em mim que não dá fruto, ele tira. Toda vara que em mim que não dá fruto, ele atira, corta. E a vara, e limpa toda a vara que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vocês são a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Querido, no versículo 2, ele fala que quem não dá fruto, ele é lançado fora. É necessário, eu e você como cristãos, apresentarmos frutos para Deus. Mas bispo, por que o senhor está dizendo isso? Lembra quando eu disse no início aqui da nossa fala, que tudo que acontece tem um propósito? Às vezes alguma coisa que você está vivendo na sua vida, às vezes algo que você está passando, uma situação que você está enfrentando, ela está sendo uma permissão de Deus para que você cresça, para que você desenvolva, para que você possa amadurecer. Nenhuma coisa que está vivendo, que nós estamos vivendo, ela está acontecendo por acontecer. Quer ver um exemplo? Você tem dentro de uma escola uma sala que alguém está estudando medicina, a outra engenharia, o outro está estudando direito, o outro está estudando agronomia. E cada um deles tem que ser provado dentro da área que eles foram escolhidos para estar. O médico, quem está na medicina, vai fazer uma prova de conhecimentos médicos. Quem está na engenharia, ele vai fazer cálculos estruturais dentro daquilo que ele está sendo preparado. Quem está no direito vai fazer uma prova de leis. Quem está na agronomia vai fazer uma prova dentro da área de plantações, de agronegócios. Então, cada área, a pessoa vai ser provada de acordo com aquilo que ele está sendo desenvolvido. Então, cada um de nós estamos sendo provados dentro da área em que Deus nos chamou. Eu e você fomos criados por um propósito de produzirmos, enquanto estivermos aqui, produzirmos almas para Ele. E me assusta quando eu vejo um texto como quando lemos no livro de Deuteronômio, quando Deus fala que não vai aceitar ninguém de mão vazia. Aqui ele diz na palavra da necessidade que nós temos de produzir algo para Deus, de trazer algo. Como uma empresa vai contratar um funcionário que não produz? Você tem um nível de produção. Eu, quando fui funcionário de uma drogaria, a minha função era vender. Quando eu fui funcionário de um banco, a minha função era fiscalizar, Então, cada área que você vai frequentar, você vai ser cobrado dentro de da área, porque a empresa quer que você produza frutos. Uma coisa eu quero garantir para você: você aceitou Jesus, maravilha, você tem direito à salvação, mãos à obra.
Quantas almas você tem ganhado? Quando Jesus vier ao seu encontro, Ele não vai querer saber de que igreja que você foi, porque isso você já sabe. Ele não vai querer saber quem foi que te batizou. Ele não vai querer saber quantas vezes você foi num culto. Ele vai querer saber quantas almas você ganhou. Ele vai falar assim: olha, eu vou te apresentar minha mão furada, agora eu quero ver as suas. Isso me faz lembrar daquela parábola do talento, que ele investiu no homem, e o último deles falou assim, enterrou o talento, falou assim: o meu Senhor é muito severo, então eu quero dar a ele aquilo que ele me deu. Os anteriores, eles produziram. Quem ganhou 5 fez 10. Eles produziram além daquilo que eles ganharam. E aí Jesus diz: vinde a mim, servo bom e fiel, que foste fiel no pouco, sobre muito te coloco. Você me deu lucro, você me deu frutos. E aquele que não gerou fruto, até o que ele tinha foi tirado. Então, meu querido, não quero te assustar. Imagina que você é aquela figueira e Jesus chega para você hoje. E Ele vai querer achar em você, no meio das suas folhagens, quantas almas você ganhou para Ele. Para quantas pessoas você falou dele. Aí, meu Deus, eu nunca ganhei uma alma, eu tenho vergonha de falar. Querido, é necessário nós produzirmos para Deus. Eu tenho desafiado aqui na igreja os irmãos a, de certa maneira, nos seus grupos, ou particularmente, dizer para aqueles amigos: olha, estou orando por você, Jesus te ama e Jesus tem um projeto na tua vida. Você está pregando. O que Jesus quer e interessa é que você esteja plantando. Pode acontecer que você prega para alguém, ou você já pregou para alguém, aquela pessoa não se converteu, mas você fez a sua parte. Lembra quando eu disse, aquilo que ligar na terra será ligado no céu? Quando você prega para alguém, a tua palavra tem o poder de levar aquela pessoa para o céu ou para o inferno. Porque se aquela pessoa rejeitar a sua palavra que você falou de Jesus, ela está sendo desligada para toda a eternidade. Ela vai para o inferno se ela morrer. Mas se você plantou a semente e ela aceitou ali a Jesus, aceitou a tua palavra, você está ligando ela com o céu. Os destinos das pessoas, elas estão no poder na nossa mensagem, da nossa palavra. Quando eu prego para alguém, aquela pessoa, às vezes eu vou pregar para aquela pessoa, ela não vai aceitar na hora. Mas passar um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai encontrar com aquela pessoa, e você vai encontrar aquela pessoa dentro da igreja com a Bíblia, com a vida transformada, e você vai entender que você fez parte dali. Você pregou, depois ela passou uma necessidade, lá no serviço dela, alguém pregou para ela, ou depois passou mais um tempinho, alguém convidou ela para ir na igreja, ela foi na igreja e aceitou a Jesus. Mas todo o processo dela você faz parte, porque você semeou a palavra, então você também tem direito naquela alma. Mas o que Jesus espera da figueira? Jesus esperava encontrar nela figo. E o que Jesus espera de mim e de você? Encontrar em nós almas, encontrar em nós obediência à palavra, encontrar em nós sinceridade, encontrar em nós atitude de adoração a Deus. É isso que Deus espera nos encontrar. E aqui eu abordo uma coisa que, quando ele falou, a palavra de Jesus, ela é tão poderosa, é tão certa, que ele disse, quando Lázaro morreu, ele não falou assim: vem para fora. Porque se Jesus fala vem para fora, sem falar o nome da pessoa, todos os mortos ali ressuscitariam. Mas ele foi específico: Lázaro, vem para fora. Se Jesus não fala o nome de Lázaro, todos iam ressuscitar.
Da mesma maneira como quando ele morreu na cruz, a morte dele fez todos os justos ressuscitar e entrar na cidade santa. Então, a palavra de Jesus ela é tão poderosa que quando ele diz Lázaro sai para fora, Lázaro ressuscitou e tiveram que tirar, aquelas faixas que estavam envolvendo, que eram faixas que se colocam no morto. E Lázaro voltou à vida depois que Jesus falou. Isso aconteceu com a filha de Jairo, quando ele falou: levanta-te, menina. E a menina levantou. Aconteceu também com o filho da viúva de Naim, que ele tocou no esquife e deu ordem para o menino voltar. Então você vê que a palavra de Jesus, quando aquele centurião foi abordar Jesus porque tinha um empregado dele que ele amava, que estava doente, e Jesus falou: não, eu vou na tua casa. Ele falou: não, Jesus, não precisa não, eu sou um centurião, eu tenho soldado. Eu falo, ele vai, vem, ele vem, traga isso, ele traz, leva isso, ele leva. Basta uma palavra sua, você não precisa ir na minha casa não, uma palavra sua e meu servo vai ser curado na minha casa. E Jesus ficou admirado com a fé daquele homem. Falou: pode ir que o seu funcionário, seu criado lá já está curado. E ele foi confiado na palavra de Jesus. E quando chegou lá, perguntou a hora que o funcionário tinha sido curado, tinha se recuperado da sua saúde, e foi justamente no mesmo momento que Jesus falou. Então a palavra de Jesus ela é muito poderosa. Quando ele disse à figueira que nunca mais nasça fruto de ti, querido, já era a figueira. E qual palavra Jesus vai produzir hoje para a sua noite? Eu te abençoo, eu te levanto, eu invisto em você, eu morri por você, então ganha almas para mim. Vista mesmo, não a camisa da sua igreja apenas, não. Seja fiel na sua igreja, na igreja você está assim, mas vista a camisa do Evangelho. Seja você um evangelista, seja você um missionário, seja você um ganhador de alma, um pescador de homens. Eu não preciso de cargos dentro de eclesiástico para ser um ganhador. Entende uma coisa, todos, como eu disse ali, médico, engenheiro, advogado, agrônomo, todos eles fazem provas específicas dentro de suas áreas. Mas o cristão, independente do cargo que ele tem dentro da igreja, ele tem a função de ganhar alma, de anunciar o Evangelho. Aí os discípulos, diz Marcos, que eles foram para Jerusalém. Quando eles voltaram, eles perceberam a figueira, mas ali em Mateus diz que a figueira, eles ficaram espantados, como que a figueira secou diante da sua palavra? Aí Jesus fala uma coisa maravilhosa: cuidado com o que você fala, suas palavras, elas têm poder. De repente alguém que está aí me assistindo já disse para você mesmo assim: na minha vida nada dá certo, tudo que eu coloco a mão estraga. Como é que vai ser a sua vida? Vai dar tudo errado, nada vai dar certo, e tudo que você colocar a mão vai estragar, porque você está falando isso. Recordo até mesmo do pastor Jorge Linhares uma vez contando, eu até indico esse livro, Bênção e Maldição, o poder da palavra. Você pode abençoar ou amaldiçoar. No mundo espiritual, nossas palavras elas têm ação, ela tem poder. A palavra é um agente, ela está pronta para preparar, ela é igual um mensageiro. Está ali, aquilo que você fala vai se apressar em cumprir. E Jorge Linhares estava contando uma experiência de uma mãe que estava falando com o filho: filho, não anda de bicicleta, cuidado com a bicicleta. Não, mãe, estou tendo cuidado, estou andando por aqui. E o filho começou a andar em lugares mais longe. E ela disse assim: filho, para de andar mais longe, tomara que um carro passe e te atropele e quebre suas pernas. E foi ela acabar de falar,
um carro atropelou o filho dela e quebrou as pernas dele. Eu lembro que um dia nós estávamos numa igreja que nós éramos, que nós fomos levados para a faculdade, eu e minha esposa. Nós estávamos dando essa palestra sobre esse poder da palavra, e teve pessoas que choraram muito, dizendo que elas estavam pagando um preço porque de ver uma situação que elas mesmas falaram. Então toma muito, quando eu vejo Jesus falar disso aqui da figueira, o que aconteceu com a figueira, eu chamo a atenção nossa para esse tempo, de ter cuidado com aquilo que a gente fala, de olhar para um filho e falar assim: olha, você não tem jeito não, rapaz, você nunca vai ser, você vai ser um ninguém, você vai ser um nada na vida, e você profetiza maldição na vida do teu filho, dizendo que ele é uma ovelha negra. Na hora da raiva você vai e fala um monte de coisa, amaldiçoa, e hoje seu filho pode estar vivendo aquilo que você falou. Aí você pode perguntar assim: mas bispo, como é que eu faço para anular isso? Entenda uma coisa, eu sou formado em direito e sei disso. A lei que está em vigor é aquela que vai ser cobrada. E para aquela lei mudar ou perder a eficácia dela, tem que ser criada uma outra lei em cima daquela. Ela está em vigor, mas quando você cria uma outra lei, você tira a eficácia dela, e a lei que você criou é que passa a valer, e aquela lei que estava em vigor, ela deixa de estar. Você disse que na tua vida nada ia dar certo, de que você é um azarado, de que você não para emprego, e você está vivendo isso que você falou, porque até parece que a circunstância te levou a produzir aquela frase, e que você deu uma legalidade através da tua profecia, você profetizou, e aquilo você está vivendo o que você profetizou, a sua realidade. Então o que você vai falar hoje? Em nome de Jesus, Senhor, eu anulo essa palavra que eu disse, de que eu era azarado, de que nada dava certo na minha vida, que nada dava certo na minha vida amorosa, que eu nunca dou certo com ninguém, eu nunca paro num serviço. Eu estou anulando isso e faço uma nova lei. De hoje em diante eu vou parar, vai dar tudo certo na minha vida. Eu sou uma pessoa abençoada, no meu relacionamento, minha família é uma bênção, e eu vou fichar num bom emprego, vou permanecer até aposentar naquele emprego, ou num emprego melhor, mas nunca mais eu vou ficar sem emprego. Pronto, você mudou a lei. Aí o que vai passar a vigorar? Essa lei. Vou te dar um exemplo de que aconteceu comigo. Não foi o que aconteceu com o outro não, comigo. Eu tive uma fase na minha vida que eu só tinha carro com problema de documento. Era uma coisa terrível. Eu tinha um carro de um ano que não era o atual. Eu conseguia legalizar o carro ficava documentado. Em vez de eu usufruir daquele carro documentado, aí vinha outra pessoa com um carro mais novo do que o meu, mas com um problema de documento, problema de recibo, problema dele. E eu trocava o meu carro documentado naquele carro com problema de documento, só porque ele era mais novo. Aí vinha eu novamente com problema de documento de carro. E a minha vida foi assim, eu dizia sempre assim: rapaz, eu só pego o carro com problema de documento, não dou sorte com esse negócio de carro, só pego o carro com documento atrasado. E a minha vida era do jeito que eu falava. Não tinha um carro que eu pegava que não tinha problema de documento, mas quando eu conseguia consertar o documento dele, eu jogava ele fora para um outro que estava sem documento. Até chegar um dia que eu troquei uma Kombi que eu tinha, um carro novo que eu tinha, não a Kombi, um carro novo que eu tinha, troquei por uma Kombi para poder ajudar a igreja, carregar irmão para lá, irmão para cá. E a Kombi, ela era de uma firma, e eu peguei e estava com um outro carro também, só que esse carro que eu estava não tinha recibo, não tinha como vender, não tinha como arrumar o carro. E a Kombi, a empresa faliu e ela ficou alienada. Aí eu não podia pagar a documentação e o carro ficava ilegal. Eu falei: misericórdia, Jesus.
Tentei, não consegui resolver. E um dia essa Kombi foi fundir o motor. Fundiu o motor. E eu falei assim: Senhor, eu dei o meu carro documentado nessa Kombi, porque eu queria abençoar a tua obra, eu queria fazer a sua vontade. E Deus só me falou uma coisa: eu não te pedi para você fazer isso. Eu não te pedi para você dar a sua Kombi, você dar o seu carro para pegar essa Kombi para carregar, irmão. Às vezes nós achamos que estamos fazendo algo para Deus, mas Deus não pediu para a gente fazer aquilo. Não faça aquilo que Deus não te pediu. Eu vou fazer isso em prol da obra de Deus, mas Deus pediu para você fazer isso? Porque eu fui reclamar de Deus que aquela Kombi eu tinha trocado porque eu queria ajudar a obra, e Deus falou: eu não te pedi para fazer isso, te deu um carro documentado, você jogou ele fora. Mas Senhor, eu queria carregar irmão, mas eu não te pedi para fazer isso, eu não te pedi para dar o teu carro para esse fim. Então às vezes a gente quer fazer algo para Deus sem que Deus queira que a gente faça aquilo. Por isso que coisas para Deus você tem que fazer de acordo com o que Deus te orienta a fazer, não para aquilo que você acha que vai agradar a Deus. Porque às vezes você acha que vai agradar a Deus, e se der errado, você não pode reclamar, porque Deus não te pediu para fazer isso. Aí um dia eu fiz uma oração muito séria, e irmã, essa Kombi foi roubada. 6 meses depois a Kombi voltou para minha mão, e eu lembro que a Kombi voltou para minha mão sem ter nada, sem ter roubado nada na Kombi. Ela voltou para minha mão 6 meses depois. Isso aí é uma história que depois eu conto. Mas aí um dia eu entrei em oração a Deus. Eu sabia que estava aquela lei vigorando, que na minha vida dava tudo errado, que eu só pegava carro com documento atrasado. E eu entendi essa questão da lei e entrei na presença de Deus falando assim: Senhor, me perdoa, porque eu dei o carro que o Senhor me deu para ter uma Kombi, para carregar irmão para a igreja, mas eu não perguntei para o Senhor se o Senhor queria que eu fizesse isso, porque eu achei que fazendo isso eu estava te agradando. Mas eu entendi que o agradar ao Senhor fazer o que o Senhor quer, não o que eu acho que o Senhor quer. Mas eu fui o culpado de ter essa Kombi está toda enrolada, essa Paraty aí está toda enrolada. Eu não posso ficar andando com nada errado, para com o guarda, aí tem que ficar dando explicação para a guarda. Me perdoa, Senhor, porque fui eu que fiz isso. O Senhor me ajuda a sair dessa? E eu estou agora, Senhor, mudando a lei. De hoje em diante, eu não aceito mais carro com problema de documento na minha vida, e nunca mais eu vou ter um carro que tenha problema de documento. Eu mudei a lei. Eu vou ser abençoado. Daqui para frente só vou ter carro legalizado, que eu possa ir e vir sem ter que ser questionado por polícia. Não passou 2 dias, o rapaz que me vendeu a Kombi me ligou desesperado: Bispo, só tem aquela Kombi? Eu falei: tem. Olha, eu estou com um carro aqui, com um recibo na mão, tudo no verdinho do ano, o senhor me dá aí 4 mil aí, 5 mil aí, eu te dou esse carro, eu estou precisando dessa Kombi. Eu falei: a Kombi está com problema de documento. Não escondi para ele que a Kombi estava com problema de documento. E ele falou assim: não tem problema, eu pego a Kombi do jeito que está. E lá foi embora a Kombi. E veio o carro com documento certinho. Passou mais 2 dias, me liga um outro rapaz: ô bispo, o senhor está com aquela Paraty, eu estou interessado nela. Pego ela sem recibo mesmo, te dou um Gol quadrado documentado. Foi embora para ti, irmão, dentro de 1 semana. Depois que eu mudei a lei, pedi a ajuda de Deus, com 2 semanas eu estava com 2 carros documentados. Isso é poder de Deus.
Poder na sua palavra. Que Deus, através do Espírito Santo, faça você lembrar de uma profecia que você falou para o teu filho, de algo que você disse para ele, ou pai, de repente o pai falou para o filho, que esse filho nunca ia dar em nada, que esse filho era um problema, que não sabe mais o que ia fazer com esse filho, que esse filho só dá trabalho, e está sendo igual. Repara, se você concorda comigo, depois você faz um comentário se isso não faz sentido. Se alguém ou algo que você falou, a pessoa está vivendo aquilo que você falou. Às vezes até irmãos da igreja estão vivendo aquilo que você falou, porque você profetizou, você é um profeta. E anula, se Deus te mostrar, anula a sentença, muda a lei. Um outro exemplo muito real, muito presente, minha esposa, ela deve estar me assistindo, ela sabe disso. Nós fomos numa loja aqui da cidade de Barra Mansa, onde moramos, e ela falou assim: amor, vamos ver se a gente faz um cartão da loja para não usar o nosso cartão de crédito. Eu falei: tudo bem. Só que ela olhou assim, não tinha ninguém na fila. Na hora de pagar, ela falou assim, eu falei: vamos lá fazer o cartão da loja? E ela disse assim: não vou lá fazer não, porque demora muito, vai demorar muito. Aí a menina que estava no caixa falou: não, até que sai rápido, pode ir lá. E nós fomos. Fez toda a legalização, fez todo o aparato, e na hora de dar ok, travava o sistema. Passou 10 minutos, passou 15 minutos, passou meia hora, chega gerente, chega isso, chega aquilo, estranho, tá tudo certinho aqui, na hora que vai dar ok, trava o sistema. E eu, atento naquilo, olhei para a pastora e falei assim para ela assim: muda a sentença. Hã? Muda a sentença. Ela falou: como assim? Você disse que ia demorar. Embora o negócio seja rápido, com a sua palavra travou o sistema. Muda a sentença. E ela olhou para mim e falou assim: não, então em nome de Jesus, vai ser rápido e esse sistema vai destravar, vai ter tudo rápido. Irmãos, foi ela acabar de falar, o sistema dela liberou, e uma máquina que não produzia cartão, já estava há meses sem produzir, saiu um cartão novinho para ela. Quando nós fomos pagar, a menina falou assim: cadê o númerozinho que saiu lá, que o gerente te deu? Ela falou assim: não saiu o cartão, não saiu o papel não, aqui está o cartão. Ela falou: nossa, estranho, esse cartão não sai daqui, desde que eu entrei nessa loja, esse cartão parou e nunca mais saiu o cartão, e saiu o seu agora. Quando você muda a lei, até o que está estragado funciona. Se isso tem sido verdade na minha vida, tem feito efeito na minha vida, pode também ser na sua. Como diz no livro, o que Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Então, quando Jesus fala nisso, Ele fala do poder da palavra com fé. Eu tenho muito, irmãos, reserva sobre profecia. Eu sou pentecostal, creio que Deus revela para pessoas, que Deus usa pessoas, mas eu sou muito sincero dentro disso. Quando eu vou receber uma profecia de alguém, tem que ser de Deus mesmo, porque se não for de Deus, eu vou falar para aquela pessoa com todo amor e carinho, mas eu vou falar que a profecia dela não é verdadeira. Por que isso, bispo? Porque tem gente que recebe uma profecia e fica calado, e a profecia que ela é dita de maneira falsa, e você recebe, você vai passar você está passando numa grande luta, você está numa grande tormenta, e você não está vivendo aquilo, e você aceita, você vai entrar na tormenta que aquele profeta está falando, porque ele profetizou na tua vida. Então a profecia, ela sendo ou não de Deus, ela vai ter um efeito se você aceitar. Quando a profecia é de Deus, quando você tem orado no secreto, ninguém sabe daquilo, e o profeta usa a palavra até que você viu no teu pensamento, que você conversou com Deus no teu pensamento, isso é certeiro. Palavra que você produziu, que você falou, o diabo ouve, todo mundo ouve. Então
Isso é muito sério. Nesse mundo que nós estamos tendo aí de profetas, de profecias que estão sendo entregues aí, algumas de Deus, outras não, umas muito certas e outras mais pessoais, né? Mais para o lado humano do que divino. Tem muitas pessoas que Deus está usando, tem pessoas que estão usando Deus, usando o nome de Deus, mas toda profecia que ela é entregue para você, se ela realmente bater com aquilo que Deus está te falando, você recebe aquela palavra no nome do Senhor Jesus. Mas se aquilo que Ele está falando não bater, não fique calado. Fala, irmão, olha, eu não aceito a sua profecia, eu rejeito na minha vida, porque isso não é uma realidade. Deus não está fazendo isso, não é isso que Deus está falando comigo. Isso é muito importante da gente estar falando, porque às vezes alguém fala uma palavra contra você. Olha, você é isso, você é aquilo, você é azarado, você nada dá certo. Eu rejeito tudo que você está falando em nome de Jesus. Eu não sou isso que você está falando. Irmãos, e quantos pais têm sido amaldiçoados pelos filhos? E quantos filhos têm amaldiçoado seus pais? Quantos tios são amaldiçoados? Quantos irmãos amaldiçoam outro irmão? Até dentro da igreja. Então quando Jesus ele usa aquela palavra, eu lembro até a vez um irmão que ele disse assim, o outro irmão ficava, está amarrado em nome de Jesus, está queimado, irmão. Aí o outro falou assim, irmão, usa a munição do diabo, não usa a munição do irmão não. Queima o diabo, repreende o diabo. Então o que eu e você nessa noite, que eu quero aprender com a palavra de Jesus, é quando ele diz assim, olha, se você tiver fé naquilo que você diz, se você falar algo de todo o seu coração com fé, você vai fazer não só isso que eu fiz com a figueira, mas você vai falar para aquele monte, lança-te no mar e vai ser feito conforme você falou. Aí ele continua dizendo assim, ele fala no versículo 21 do capítulo 21 de Mateus, ele fala assim, Jesus porém respondendo disse, em verdade vos digo, que se tiver fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que você pedir na oração, crendo, o recebereis. Se eu pedir com fé no meu coração, na certeza de que Deus, só não vou conseguir se Deus não quiser, isso é fé. Porque é lógico que tudo que eu pedir a Deus, ele fala assim, tudo que pedires em meu nome, segundo a minha vontade, receberei. Se aquilo que você pedir com fé estiver dentro daquilo que Deus tem para você, a porta se abre. E lá em Marcos ele ainda acrescenta. Então, olha como é que a coisa é séria. A pessoa, ela te magoou, mas com o poder da tua palavra você pode perdoar aquela pessoa. Eu libero perdão em nome de Jesus para essa pessoa que me ofendeu. Se você faz isso de coração, você libera aquela pessoa, você tira o fardo do teu ombro, o peso de não perdoar, e você recebe também o perdão de Deus. Mas se você ficar com ódio daquela pessoa e não perdoar, Deus também não te perdoa. Então olha como a eficácia da nossa palavra. Então, a palavra de Jesus, a série Palavra de Jesus hoje abordou acerca da figueira que se secou, abordando o tema do poder da nossa palavra, de uma palavra de fé. Nós abordamos isso aqui e ele fala, se nós crermos, tudo é possível àquele que crê. Que Deus nos abençoe. Eu creio nesta noite que eu estou falando para pessoas de fé. Eu creio que nesta noite eu não estou falando palavras motivadoras apenas para criar uma falsa ilusão, não. É a palavra de Deus, não é a minha. Aqui não estou usando teologia, não estou usando o fato de eu ser um teólogo, não estou usando. Eu estou usando aqui apenas o que a palavra está dizendo. Se Jesus disse, é do jeito que Jesus disse. É desse jeito aqui. Eu não preciso entender, eu preciso crer. Então eu creio que eu estou falando para pessoas aí nessa noite que está sendo como uma resposta. E eu tenho certeza que Deus está movendo no mundo espiritual, porque hoje ainda
você vai fazer uma oração fazendo novas leis. Que Deus faça você lembrar. Peça ao Espírito Santo para fazer você lembrar toda palavra que você proferiu de maldição para alguém, que amarrou a vida de alguém. Porque isso é igual uma bruxaria, quando você fala algo, que aconteça isso com aquela pessoa, e vai acontecer do jeito que você falou. Então que o Espírito Santo te mostre as vezes que o diabo usou sua boca para falar de alguém, ou para amarrar a vida de um filho, que deu a legalidade para o diabo, ou aquela mãe que fala assim para a filha que vai casar: você nunca vai ser feliz com ninguém. Olha que palavra, irmãos. A filha casa com um, não é feliz, casa com outro, não é feliz, fica rodando de mão em mão por causa da palavra de uma mãe. Igual uma mãe falou para uma filha: olha, filha, do mesmo jeito que o seu pai me bate, você vai ver quando você casar, você está aí no maior love com esse seu noivo, mas você vai ver quando você casar, ele vai virar a cabeça e ele vai passar a bater em você. Irmão, foi a menina casar e o marido. E o marido virou a cabeça e começou a agredi-la. Até que chegou num pastor que tinha esse conhecimento da palavra, do poder da palavra, e eles anularam essa palavra. Ela rejeitou essa palavra na vida dele, e na vida dela, na vida do esposo, e aquele espírito maligno que foi enviado para causar confusão dentro daquela casa, ele não pôde mais fazer. Então, que Deus nos ajude. Eu tenho certeza que você vai anular as palavras que você falou, e depois que você anular, viva essas palavras da nova lei que você estabeleceu, e depois, se der resultado, você escreve aí: bispo, o senhor tinha razão, se realmente isso não mudar a sua vida. A minha vida mudou, e eu creio que Deus também pode mudar a sua. Amém? Olha, feliz demais por ter falado com você mais essa noite. Muito obrigado. Me sinto honrado de ter aí tomado um pouco do seu tempo. Não sei como é que foi o seu dia, corrido, ou na madrugada, ou você perdeu o sono, ou você está nessa hora do almoço. Muito obrigado pela tua atenção. Que Deus te abençoe, que Deus abra as portas mesmo sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero profetizar agora sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa pessoa que está começando agora o Evangelho. Peço ao Senhor que dê força a ela, que ela não desista dessa caminhada. Esse irmão que pensou em desistir, essa irmã que pensou em desistir, em parar de lutar, de não estar mais suportando, que o Senhor venha agora, ó Deus, fortificar para essa pessoa também, ó Deus vivo, que pensou em dar um fim na sua vida, de repente ligou esse momento, começou a assistir e estava com o pensamento de dar um fim na sua vida. Senhor, eu repreendo esse espírito suicida, eu repreendo essa ansiedade no coração do teu servo, da serva, e profetizo vida, profetizo, ó Deus, a paz do teu Espírito Santo sobre a vida dela, e também toda doença, toda enfermidade seja agora repreendida pelo poder do sangue de Jesus, que toda dor desapareça, e que o teu servo receba saúde, que as portas se abram, que a família tenha paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nos vemos mais tarde aí, se Deus quiser, que amanhã é sexta-feira, aliás, hoje já é sexta-feira, tem uma noite de paz, uma madrugada de paz, e voltamos 11h30, na sexta-feira mesmo, para ministrar mais uma palavra da série Palavras de Jesus, e depois só na segunda-feira que vamos falar. Mas convido você que é daqui, da região, se você não conhece a Igreja Cristã Missionária Viva, anote o endereço aí, vou falar para você, para que você venha nos nossos cultos. Nós temos quarta-feira campanha, campanha de poder, de cura, de milagre, na quarta-feira, 19 horas, temos quarta-feira de manhã, oração, 8 horas da manhã, a igreja reunida em oração. Nós temos também, nas sextas-feiras, as nossas células espalhadas por toda a nossa cidade. No domingo de manhã, nós temos aí o aprofundamento bíblico com o pastor Davidson, 9 horas da manhã, tanto presencial como live. Uma bênção. Estamos estudando o livro de Ezequiel, tem sido uma grande revelação e ajuda e alerta para a igreja. E às 19 horas nós vamos ter o nosso culto de Páscoa,
Vamos ter dança, vamos ter as crianças cantando, vamos ter toda a estrutura da igreja voltada para o culto de Páscoa. Vamos ter a ceia com pão asmo, com pão assim, feito mesmo sem fermento. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Se você estiver aqui, anote o endereço. É Rua Joaquim Maria Silva, 375, Jardim América, Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Vou repetir, Rua Joaquim Maria Silva, 375, bairro Jardim América, Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Para você que é de outro estado, a partir das 19h30 nós estaremos passando aí o culto ao vivo, tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Você pode acompanhar nas duas plataformas aí o culto ao vivo aqui da Igreja Cristã Missionária Viva. Deus abençoe a todos. Então, faça-nos uma visita ou nos assista e nos acompanhe. Com certeza Deus tem uma bênção para você. Um abraço, fica com Deus.